Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Ciências Sociais, agora nossa aula número 8. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar a vocês, conseguiram encontrar alguém para fazer a entrevista? Ou um deficiente auditivo, ou um deficiente visual, onde vocês pudessem falar sobre as línguas, as libras de sinais, né? As libras e o braille? Tomara que sim, né? Mas ainda está em tempo. Se você não encontrou, ainda continua procurando. Não desiste, não. Tá bom? Então vamos lá? Livro 5, que a gente vai continuar falando sobre a linguagem, né, de sinais, de Ciências Sociais 8. Página 221, livro 5. Vamos lá. Lápis, borracha e livro. Bom, então, essa é a nossa atividade. São atividades 14 e 15, das páginas 221 até 226. E agora a gente vai falar da oficina de Libras. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre a linguagem brasileira de sinais, ok? E a gente já falou, né, na outra atividade, no outro conteúdo, que cada país tem a sua língua de sinal, apesar de que todos têm uma forma, um sinal para cada alfabeto. Esse aqui é o a nossa língua de sinais, os nossos símbolos alfabéticos de sinais. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que era surdo. E aí ele me ensinou algumas letrinhas e alguns símbolos também e algumas expressões. Tá? Mas vamos ver as que estão aqui no nosso livro. Vamos lá. A, tenta fazer comigo. B, C, D. E, F. Algumas eu tenho dificuldade que eu não lembro tanto. F, com esse dedinho para trás, ó, o polegar atrás. F, G. O H a gente faz assim, ó. H, só assim, H. I, J, dá uma viradinha. J, K, o K a gente faz tipo um K mesmo. K, L, M, 3 perninhas, N, 2 perninhas, O, P, Q, R. O S eu tinha aprendido assim, mas aí no livro tá assim, deve ter mudado. Então eu aprendi errado. S, T. O T é igual, parecido com F, só que o polegar fica para dentro. Tá vendo? T, U, V, W. X é um ganchinho, ó. Um ganchinho. X. Puxa assim um ganchinho. X. Y você vai fazer assim, ó. Y, Y, Y. E o Z você faz um Z no ar. Z. Com o indicador. Z. Ok? Isso, esse meu amigo se chamava Rodrigo, e essa língua, esses sinais, ter aprendido esses sinais, e ele também ensinou algumas expressões, isso facilitava que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse se comunicar. Tá? Isso se chama, quando a gente fala palavras, né, utilizando as línguas de sinais, na verdade, o alfabeto em libras, isso se chama datilologia, que nada mais é do que a soletração que a gente já faz. Nós que não temos deficiências auditivas, que a gente consegue ouvir, a gente também consegue soletrar utilizando a voz. Casa, C-A-S-A. Um deficiente auditivo ou um surdo, ele só pode soletrar usando a datilologia, ou seja, os símbolos do alfabeto de sinais, né, de libras. Então, por exemplo, casa seria assim, casa, né, C-A-S-A, tá? Casa. Então, essa a gente chama de essa soletração
utilizando a língua de sinais ou utilizando as letras, o alfabeto em Libras, a gente chama de datilologia. Tá? A gente tem também os números. Depois vocês tentem fazer aí os números em casa, tá? São bem facinhos, tá? Esses não tem movimento, não. É só fazer como tá aparecendo ali, tá? E por que eu falei da datilologia, que a gente pode utilizar as letrinhas, na verdade, em Libras, para fazer a soletração, a datilologia? Porque existem também expressões que deixam mais rápida ainda a comunicação. Ao invés de eu fazer a soletração, a datilologia, né, letra por letra, casa. Para ficar mais rápido, eu faço um gesto que represente. Então, em Libras, a gente também tem expressões que representam sentimentos, que representam palavras, né, substantivos, verbos, e aí isso deixa mais ágil, agiliza a comunicação. Por exemplo, vamos tentar brincar, só que aqui embaixo, tá? Brincar, casa, mas tudo é aqui no peito, tá, gente? Eu tô fazendo aqui para vocês poderem visualizar. Então, brincar na altura do peito, casa, estudar, escola. Percebam? É a casa junto com estudar, é a escola, que é o local, é uma casa, digamos assim, de estudar, escola. E a sala de aula, sala e escola, que seria sala escolar, de repente. Sala de estudar, é a sala de aula, tá bom? E existem outros, se vocês quiserem depois pesquisar na internet, tem um monte. E a língua de sinais, e a Libras, no caso, né, ela a todo momento surge uma palavra, uma expressão nova, o alfabeto continua o mesmo, as letras continuam o mesmo, mas essas expressões, cada hora surgem expressões novas, porque vão aparecendo palavras e situações novas. Por exemplo, a questão do Covid-19, da coronavírus, né, do coronavírus. Existe, assim que surgiu, que chegou aqui no Brasil, essa doença, a comunidade surda já criou e já disponibilizou e socializou um sinal, uma expressão, né, um gesto, um movimento que significa coronavírus ou Covid-19. Eu sei porque eu tenho uma amiga que ela é formada em Libras e eu lembro que eu estava com ela no dia, ela me mostrou no celular que ela já tinha recebido, ela faz parte de um grupo, então ela já tinha recebido. Eu não encontrei, não consegui falar com ela, mas eu vou ver se eu acho para a próxima aula mostrar para vocês. Então eu sei que tem, procurei na internet, não encontrei, tentei falar com ela, não consegui, mas eu ainda vou pesquisar. O que eu quero dizer para vocês é que a todo instante sempre vão aparecendo expressões novas nessa linguagem, da mesma forma que a gente também toda hora não surge aí uma palavra nova, o próprio coronavírus, né? Ou gírias, né? Uma linguagem diferente, sempre vai surgindo. A mesma forma acontece com a língua de sinais brasileiros, tá bom? Na página 224 tem um texto, uma reportagem falando sobre um projeto muito legal, depois vocês leiam com calma para verem os detalhes, tá? Mas, assim, um resumo para vocês. Fala da história traz a reportagem de um grupo de alunos de uma escola que organizou um projeto chamado Libras, a Voz do Silêncio, e eles fizeram uma passeata silenciosa, só com cartazes, chamando a atenção tanto da escola quanto da comunidade. Eles fizeram na rua da escola, eles fizeram uma passeata na rua da escola, chamando a atenção dos comerciantes, dos moradores daquele local, da importância do estudo de Libras. E tudo isso porque havia chegado na sala de aula, né, nessa turma do 6º ano, um aluno surdo. Eles começaram a perceber que esse aluno ficava muito sozinho, não conseguia se socializar, não conseguia se comunicar adequadamente. Então, eles fizeram esse projeto
E eles conseguiram, a partir desse projeto, além de receberem um prêmio, além de virar um modelo, né, um exemplo para outras escolas, saiu até a reportagem no jornal, na revista, na verdade, eles conseguiram o estudo de Libras. Então, a escola começou a dar aula de Libras, né, a ensinar os alunos a língua brasileira de sinais. Então, foi uma conquista e Rafael pôde ser realmente incluso, né? A inclusão realmente aconteceu porque ele começou a interagir com todo mundo, já que as pessoas ali começaram a conseguir, né, entendê-lo, e ele também conseguiu se fazer entender. Muito bacana isso. Então, depois vocês leiam, tá? E a gente vai para as atividades e exercícios de aplicação. Na página 225, a primeira atividade seria para você fazer com um amigo, mas como não tem um amigo da escola, tem um amigo em casa, tem amiga, né? Amiga mamãe, amigo papai, ou os irmãos, enfim. Você vai brincar com o papai ou com a mamãe, ou com seus irmãos, de datilologia, ou seja, a soletração utilizando os sinais, né, com os dedos. Então, você pensa numa palavra, olha no alfabeto no seu livro de Libras e tenta fazer com os dedinhos para que o seu parceiro aí, a pessoa que está brincando com você, consiga ver se ela consegue descobrir. E vice-versa. E se vocês quiserem, como eu já falei, pesquisar na internet algumas expressões, como aquelas, né, que a gente viu, casa, brincar, outras, né, escola. Se vocês quiserem pesquisar também para poder fazer esse desafio, vai ser bem legal e produtivo. Você vai estar aprendendo, se de repente encontrar alguém que seja deficiente auditivo ou se utilize da língua de sinais, você já vai saber bastante coisa. Bom, número 2 é para você completar a frase. A frase, eu já até escrevi aqui para vocês. Olha, ela diz assim: eu gosto de brincar de. Se você depois tentar fazer, você vai encontrar alguns erros. Eu encontrei. Por exemplo, aqui tá certo, né? Eu, aí gosto, só que aqui tá o A ao invés de estar o S. O S ele vem com o dedinho na frente, tá? E aqui tá o F ao invés do T, tá? Então, eu gosto, aqui é o T, aqui esses dois estão errados. Eu gosto de, né? Certo. De. Aqui também está errado, eles botaram o K, tinha que ser assim, o R, brinca, brim. E o N, 2 dedinhos, eles botaram 3. Brincar. Aí o resto está certo. D, não, aqui está errado também, botaram o A, na verdade é assim, né? D. O E. Então, eu já escrevi para vocês, porque como eu encontrei erros, vocês iam ter dificuldades na hora de fazer. Tá? Então, a frase é essa: eu gosto de brincar de, e aí vocês completem com o que vocês gostam de brincar, tá bom? Para facilitar aí, eu já traduzi. E o número 3, 225, qual é o nome do país representado no alfabeto manual de Libras? Aí tá certinho, dá para saber. Então, vamos lá? Tentem daí e depois dá um pause. Se vocês conseguirem descobrir, volta para a gente conferir. Vamos lá, conferir? B, R, A, S, que é assim, na verdade, S, I, L. Brasil é a resposta certa, muito bem. E aí, para vocês fazerem a atividade pós-videoaula, exercícios propostos, página 226, moleza. 2 questõezinhas, uma de ligar e uma múltipla escolha, moleza para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Amo vocês!